Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é sofrer caluniações e ser julgado injustamente. No capítulo 16 de Marcos, nós vamos ver essa passagem tão importante para a história da humanidade. Momento em que Jesus foi açoitado, humilhado e por fim crucificado. Eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos a respeito desta passagem tão importante para a história da humanidade. Capítulo 15 de Marcos relata que logo pela manhã, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho. E amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, lhe disse: Tu dizes. Pilatos fez aquela pergunta: Tu és o rei dos judeus? Mal ele sabia que ele estava falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus foi entregue a Pilatos, e os principais do sacerdote o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes, vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Nós vemos aqui a covardia de uma pessoa que tinha um poder de decisão e nada fizera. Nós sabemos que a crucificação não foi nenhum acidente. Tudo já estava programado. Jesus tinha vindo para sofrer por nós e morrer por nós. Mas aqui, nesse texto, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Nós vemos aqui que Pilatos, por causa da sua covardia, para agradar multidões, autorizou a crucificação de Jesus. E aqui no versículo 11, nós vemos que os principais do sacerdote incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Nós vemos aqui uma multidão ensandecida sendo incitada por líderes a provocar a soltura de um bandido enquanto o inocente havia sido condenado. Hoje não é muito difícil encontrarmos multidões extasiadas por conhecimento, por algo que elas não têm conhecimento. Nós vemos pessoas movidas por ideologias que muitas vezes elas não sabem do que se tratam, mas elas são motivadas, elas são incitadas a correr atrás de multidões e defenderem causas que elas mesmas desconhecem. Essa multidão que uma vez já havia sido privilegiada pelos milagres de Jesus, já havia ouvido os seus ensinamentos, hoje estava contra ele. E hoje estavam incitadas, torcendo para que ele fosse condenado. Nós vemos pessoas totalmente sem personalidade, que são movidas por líderes inescrupulosos, que incitam a multidão a fazer algo dos quais elas nem têm conhecimento do que estão fazendo. E assim tudo aconteceu. Jesus foi crucificado, Barrabás foi solto. E no meio daqueles dois bandidos, Jesus morreu para nos salvar. Nós podemos tirar grandes lições desses acontecimentos. Eu convido você a meditar profundamente no capítulo 16 de Marcos e ver quão grande sofrimento Jesus passou para que hoje nós tivéssemos vida. Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, ele foi humilhado e ele carregou aquela cruz. E após a sua crucificação, ele entregou ao Pai o seu Espírito. E ali naquela cruz tudo estava consumado. A nossa salvação naquele momento foi garantida. Que você possa meditar profundamente no capítulo 16 de Marcos e Deus vai falar profundamente ao seu coração. Sem reclamar, ali sozinho, seguiu Jesus com uma cruz pelo caminho. Em sua fronte, sangue escorrendo,
grandes lesões pela coroa de espinhos. Seu olhar pra multidão era de amor. Como ovelha não falou, pro Calvário caminhar.